Alô, alô, mundão! Nós iniciamos o nosso episódio Como Fazer, do canal Alfaban. Meu nome é Odara Delê, sou CEO da empresa Alfaban, professora, escritora, arte educadora. E hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial, Natália Camargo, que vai ensinar como fazer um parto humanizado. Vem com a gente! Eita, olha quem tá aí! E aí, Nath, tudo bem? Obrigada, Natália, pela sua presença. Muito importante estar aqui com você. E o público quer saber um pouco mais sobre a sua trajetória, suas experiências. Obrigada, eu estou muito feliz assim, pelo convite, até por ver essa dinâmica acontecendo. Hoje eu atuo como docente para a USP Leste, para o curso de obstetrícia, e sou precursora da Maoni Gestar e Nascer, que é uma empresa de parteiras pretas que atende todo tipo de população, porém nossa especialidade é a nossa população negra. Fale para o nosso público o que é um parto humanizado. O parto humanizado eu gosto de dizer que é aquele parto respeitoso, né? As pessoas elas têm o subconsciente de que parto humanizado é apenas o parto normal ou natural, porém não. A humanização ela tem que vir para todas as mulheres e todas as formas de nascer, independente do que ela escolher. É claro que há uma venda da humanização, que é aquilo que deveria ser o de comum, hoje ele tem um lado comercial, porém essa humanização ela vem do cuidado e do respeito, basicamente. O cuidado para aquilo que você acredita e aquilo que você pratica sobre a sua saúde, e o respeito para aquilo que você deseja, idealiza e principalmente aquilo que você tem culturalmente do seu nascer, né? Porque o nascimento a gente sabe que é um momento, além de único, ele é um momento muito singular, ele é muito próprio daquela família e daquela população. Então a humanização é você conseguir resgatar essas heranças, essa ancestralidade, principalmente para nós, neste momento do nascer, nesse momento que a família ela se engrandece, né? Ela se tem mais uma outra pessoa, uma outra vida. Nossa, é lindo você falar sobre isso, sobre a questão da humanização, que por muitos anos um corpo negro sempre foi desumanizado. Né? Então, a gente pensar nessa possibilidade do nascimento estar vinculado com a dignidade, com a percepção de humanidade é fantástico. E quais são os benefícios do parto humanizado, partindo desse pensamento? O parto humanizado, uma vez ele sendo efetivamente concluído, que eu acho que é essa grande questão, principalmente para nós, mulheres pretas que sempre somos violentadas, somos sempre objetos de estudo e enfim, eu acredito que a humanização ela vai ressignificar o nascimento e aquela família. Esse nascimento vindo da forma com que faz sentido para aquela família, automaticamente ela transforma a ordem natural, né? Então, assim, aquele pai que tem a atenção durante o pré-natal do homem, que muita gente não sabe que também participa. Uma mulher que é assistida de uma forma mais cuidadosa, onde ela é ouvida realmente. Uma sogra, uma mãe que participa desse processo, assim como as crianças, né? Que às vezes a gente ignora, mas as crianças ela têm uma participação fundamental durante o nascimento, principalmente nas famílias ao qual ela deixa de ser a única, a partir do momento que durante o pré-natal e durante os acompanhamentos, que a humanização ela vem desde o pré-natal, não só durante o parto, ela é acompanhada e essa família tem esse trabalho em conjunto. A significação daquele novo indivíduo, daquele nascimento para a família, ela transforma. E no seu pós-parto ele fica um pouco mais tranquilo. Um pouco não, né? Na verdade fica muito mais tranquilo. Porque subentende que aquele ser, que aquela pessoa que está no processo de nascer, no processo de gestação, ela não vai ser algo novo. Ela já vai ter sido incorporada nesses 9 meses de preparação. A gestação ela não é só física, ela é o mental. E o mental não é só daquela mulher. Óbvio que, né, por hormônios, por toda a mudança, a transformação do corpo, ela, teoricamente, é o que mais sente. Porém, ao redor dela todo se movimenta. E aí, esse movimento, a humanização, ela tem como tranquilizar quando essa estrutura física, essa criança física já estiver em conjunto. Nossa, fabuloso. Então, pensar que a gestação, na verdade, não é uma coisa individual, é do coletivo, da comunidade. Exatamente. Isso é fantástico de se pensar. Mas a gente tem alguns quadros reais e críticos, né, na nossa sociedade. Os dados do Ministério da Saúde apontam
que 66% das mulheres preferem os partos normais. Entretanto, 49% conseguem esse tipo de parto. Como fazer para valer esse direito? Muitas mulheres, até as que têm a renda um pouco superior, para ter o parto normal, elas optam em entrar no Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Eles são mais pressionados a cumprir, fazer valer a ideia da redução da cesariana no Brasil. Porém, depende de onde você está, né? E de como aquele profissional entende o seu corpo. Então, se eu vejo que você tem um pico de pressão e eu ignoro que talvez você chegou andando, eu ignoro que você talvez tenha um problema na sua casa, eu ignoro qualquer adversidade do externo, eu consigo transformar esse pico de pressão momentâneo em uma gestação de alto risco, e essa gestação de alto risco, automaticamente eu te anulo de ter um parto humanizado ou parto normal natural. Ou então o desencorajamento, né, daquelas pessoas que têm um pouco mais de condição social, e aí eu acabo invertendo o seu ideal no sentido de que o seu corpo ele não vai conseguir parir sozinho. Você não vai ter dilatação, porque o seu quadril ele vai ser estreito e pode ser que tenha problema, porque a sua pressão, porque a sua diabetes. Até que eles fazem com que no último minuto, tipo assim, você já entrou em trabalho de parto, tá lá para ter o parto normal, é só esperar, essa questão de entender o que é um trabalho de parto ativo, que é o que a gente fala, né? Que é o que vai fazer nascer, e o que é um pródromo, ou que é algo que não é efetivo para o nascimento, e aí te dá um período de tempo que ele não existe. A gente tem uma margem de tempo do que é o normal e do que começa a ser patológico, e eu começo a acelerar até que eu começo a jogar coisas aleatórias no sentido, seu bebê está com sofrimento fetal, que essa daí é uma das grandes falas. E aí eu acho que qualquer pessoa, num estado de que ou eu coloco meu filho em sofrimento ou eu escolho permanecer com o meu parto normal, eu vou optar uma cesariana e eu vou falar, ok. Essas falas fazem com que as mulheres entram para a cesariana, por inúmeros motivos. Assim. Tem a questão financeira, né, onde que, em média, num parto normal, você gasta aí uns R$200 dentro do hospital, referente a material, porque a equipe ela não precisa necessariamente ser muito grande. Então, esse médico vai ficar disponível para você coisa de, sei lá, uns 10 dias, mais ou menos. Então, a gente sabe que esse período a gente não vai poder viajar, não vai poder sair, não vai poder fazer nada, porque numa ligação essa pessoa vai nascer. Ao contrário da cesariana, que eu marco para você exatamente no dia 5, e você vem às 8 horas, quando for 9h30, seu bebê nasceu. Se você for pensar o salário do médico, do anestesista, do circular, da enfermeira, isso daí já são umas 4 ou 5 pessoas na equipe e elas não vão sair mais ou menos com o mínimo R$2.000 dali. Então, automaticamente, hoje as clínicas elas cobram R$20.000, R$8.000, assim, se você já tiver um convênio com as consultas inclusas e você só vai fazer o procedimento de R$8.000 a R$10.000. Então, é um comércio muito maior. E aí é diferente de que eu ganhar R$200 e atender você o dia inteiro, ou ficar sobre aviso com você o dia inteiro, ou ganhar 20.000 durante 1 hora de cesariana. E depois eu posso ganhar mais 20.000 numa outra segunda hora e completar o meu dia com uma renda muito maior. Na questão dos hospitais particulares, eles têm muito regrado, porque eles têm um número mínimo de cesarianos para fazer no mês. Então, independente se você precisa ou não, eles vão te indicar a cesariana caso eles não tenham batido essa meta, digamos assim. Todos os temas que você trouxe estão relacionados ou com a questão mercadológica, dentro dessa esfera da maternidade, e tem outro ponto que é o direito ao corpo, o direito ao corpo feminino, e nesse caso, a gente pensando nas mulheres negras, elas são 62,8%, segundo o Ministério da Saúde, das mulheres que entram em óbito durante o parto. Como prevenir? Quais são os mecanismos que essas mulheres negras podem adquirir ou pensar para evitar a própria morte, pensando que não é culpa delas, né, mas sim de um sistema, enfim, estruturante, que olha para o corpo feminino, principalmente para o corpo negro, como algo que não precisa ser valorizado. Ou seja, o que a gente está falando sobre humanização vai totalmente ao contrário, porque você parte de uma desumanização desse corpo feminino, desse corpo negro. E como fazer? Pensando em formas práticas, reais, assim, você pode fazer a utilização de 2 mecanismos.
é fazer jus ao direito do acompanhante. O processo de nascer, ele vai ter transformações e você pode estar num momento de vulnerabilidade durante o seu parto que você não consiga responder como você realmente quer ou como você deseja. E a única pessoa que vai te dar segurança e vai fazer com que você tenha menos contato com a violência, porque isso daí é o que acontece de fato, vai ser o seu acompanhante, ao qual ele ou ela vai te ajudar a te responder, vai dizer se não está bem para você. O acompanhante, eu gosto de dizer que tem que ser aquela pessoa que você bate o olho, ela entende exatamente o que você está passando no olhar. Então, ter o acompanhante, automaticamente, ele faz com que reduza esse índice de violência, porque o acompanhante consciente vai fazer com que qualquer adversidade que ela sofra, né, porque a questão da morte materna, ela geralmente acontece no pós-parto, não necessariamente no parto em si. Né? E aí no pós-parto são causas evitáveis, a grande maioria é de causas evitáveis. Então é que assim, os corpos eles são deixados. E a única pessoa que observa quando você é deixado é seu acompanhante quando ele tá, né? Então quando você entra sozinha, se você tá passando mal, se você tá tendo uma hemorragia, se você tá com alguma queda de pressão, você, às vezes, não vai ter nem como responder, gritar, chamar para alguém. Agora, seu acompanhante vai perceber que você está mais pálida, vai perceber que sua cama está manchando, ela vai perceber que você está pedindo água e não chegou, que você não se alimentou, sabe? Assim, ele vai saber e ele consegue solicitar, pedir, sabe? Então, isso daí já reduz bastante. E um segundo ponto que é muito importante, que as pessoas não dão tanta atenção, é o plano de parto. Né? O plano de parto ele é um documento regulamentado ao qual você entrega no seu posto de saúde, onde você coloca exatamente tudo que você almeja do seu parto. Claro que não vai ter coisas assim absurdas, eu, tipo, quero comer feijoada durante meu trabalho de parto. Já pensou, gente? Porém, você pode colocar que você deseja sim se alimentar tranquilamente, beber água, andar, que você deseja que, caso aconteça alguma coisa com o seu filho ou com você, o seu acompanhante esteja sempre com vocês, sabe assim? São coisas que precisou a Defensoria Pública efetivamente dar voz para que aquelas mulheres elas sejam um pouco mais assistidas, né? Que aí entra na questão da humanização, delas de fato ser tratadas como humanas ao ponto de ter um olhar diferenciado. E aí o plano de parto, ele teoricamente, né, ele tem que ser lido pelo profissional de saúde e seguido naquilo que tem as diversidades. Ah, Natália, mas ela não quer ter cesariana. E no plano de parto dela, falou que caso ela pedisse cesariana para você desconsiderar. Porque uma coisa é o seu subconsciente dizendo, outra coisa é necessidade real, né? E aí, se for efetivamente necessário, o procedimento ele vai ocorrer de uma forma comunicada. Que eu acho que é diferente de eu simplesmente ter uma ação sobre o seu corpo sem a sua comunicação. Né? É diferente eu tocar na Odara e falar, olha, Odara, eu vou dar um exemplo ao qual eu não acredito. Eu falo da episiotomia, que hoje eu entendo como mutilação do corpo, né? Mas Desculpa. a episiotomia é o corte no períneo, que tem muitos profissionais que entendem que fazendo esse corte no períneo, automaticamente a via de nascer vai ser mais fácil. Eu, Natália, particularmente, não vejo em circunstância nenhuma a necessidade desse corte. Porém, ainda há muitos estudos de algumas práticas que há a necessidade ou que se indica a episiotomia, né? Então, isso daí é uma outra discussão entre os profissionais que dizem que sim ou que não. Porém, a nossa realidade é que eles fazem isso na maioria, principalmente se o corpo é preto e o corpo é jovem. Né? Então, adolescentes, há muitos hospitais que eles são feitos de rotina. E é essa a grande questão. Né? Então, quando você coloca num plano de parto que você não quer episiotomia, a partir daquele momento que o profissional dá aquela justificativa sem necessidade, uma vez se eu vim com o plano de parto dizer que eu não queria a episiotomia, não era do meu desejo, e ele ocorrer, esse profissional tem que me responder o porquê que de fato fez. Então, pelo plano de parto, eu consigo te trazer essa singularidade e eu consigo te respaldar de violências e respaldar de que você não seja abandonada, né? Porque a partir do momento que você vem com o plano de parto, subentende para o profissional que essa mulher ela não é tão desorientada.
E aí eu só faço as coisas para você quando você não tem consciência. Então, esses dois mecanismos são os essenciais assim para você evitar muito da mortalidade materna, né? Que nem eu falei, são de causas evitáveis, então ela não depende da mulher, ela depende mais do profissional, da atenção do profissional, porém ela te traz uma segurança e ao produzir o plano de parto, que é uma coisa que você que produz, e o acompanhamento do acompanhante, ele te dá uma tranquilidade maior para que você não tenha que resolver tudo sozinho, né? Porque primeiro você está em trabalho de parto, em grande maioria sentindo dor, e você tem que responder, tem que brigar pelos seus direitos, né? Porque isso é um direito. Outra coisa é você ter um companheiro que você fala, olha, eu não vou pensar nisso agora e ele vai resolver isso para mim, sabe? E ele resolve isso daí para você, ele fala, ele responde. E nada pode tirar ele de lá, sabe? Aquela coisa tipo assim, então vamos sair. Então você sai e depois a gente chama. Não, o acompanhante ele pode e deve ficar com a mulher do começo ao fim, né? E aí com o plano de parto, aí já é o documental. Né? Não dá para ficar nem aquele que me diz que tipo, ela não falou, eu não sabia que para ela era muito ruim, porque está documentado, né? Então você pode fazer valer aquele documento, pode abrir processo através daquele documento. Você tem uma indicação de quais hospitais ou quais mecanismos, equipes para ter esse atendimento mais humanizado? Pela Rede Cegonha, que é hoje o que faz a regulamentação, principalmente aqui para o estado de São Paulo, ela solicita que os postos de saúde marquem um dia de visitação a todos os hospitais de São Paulo. Nossa, gente. Então, isso se tem predisposto. Porém, a gente sabe que a realidade, você marca, ou essa mulher não vai porque tem que trabalhar, porque ela não vai perder um dia de trabalho para conhecer, ou porque muitos hospitais também têm aquele dia fixo, aquele horário, e aí eles desmarcam e às vezes não marcam outra. Pensa-se assim, eu tenho um bloco de 10 gestantes, né? Que é em médico que em média visita. Bloco de 10 gestantes, eu vou esperar montar essas 10 para ir. E às vezes aquela primeira, ela já está quase para nascer, o bebê dela. E aquela outra ainda está na metade da gestação, sabe assim? Então, atrasou, mudou, pensando em todas as adversidades, né? Até agora a questão do coronavírus, ninguém está indicando muito hospital. Então essas mulheres elas vão ficar sem conhecer o hospital. E a questão da equipe, isso sim, isso as pessoas negam mesmo. Então, provavelmente vai uma enfermeira ou uma técnica que vai fazer a visitação, vai mostrar mais a parte estética, né? Porque não dá para mostrar tanto o dia a dia, mas dizer, você entra por aqui, essa sala do pré-parto, essa sala do pós-parto. Então, eles mostram mais a parte física do que provavelmente o profissional. Incrível você falar sobre essa questão do pré, durante e pós. Pensando no ofício da doula. O que é doula, em primeiro lugar, e como que ela está dentro desse universo da gestação de pré, durante e pós? Ela é a mulher que vai ser responsável pelo bem-estar materno. Esse é o papel da doula. Tem muita gente que confunde obstetriz e doula. Porque a obstetriz ela vai ter a responsabilidade técnica sobre aquele bebê, sobre aquela mãe, sobre aquela família. Então, tudo aquela obstetriz ela responde juridicamente. A doula ela vai preservar o bem-estar dessa mulher. Então, durante o pré-parto ou pré-natal, essa doula ela vai acompanhar essa mulher pensando e conhecendo ela do que ela tem de essência cultural mesmo. Né, daquilo que é importante para ela, de como ela vai ter aquele tratamento que ela almeja. E aí ela vem durante o parto trazer o bem-estar, então através de massagem, chás, alimentação. Ela vai pensar em ambiente, porque tem muita gente que acha que não, mas o ambiente para muita gente tem uma enorme diferença. E aí dentro de um hospital, que hoje também tem alguns hospitais que tem doulas que atendem doulas particulares e doulas voluntárias, essa mulher ela vai acompanhar. Se a mulher chegou, ela vai acompanhando esse bem-estar e aí ela vai propor bola, massagem, mas nada disso muda para que o profissional também ofereça, também divulgue. Né? Porque as pessoas elas não sabem, mas isso faz parte das boas práticas de assistência ao nascimento. Né? Então, que teoricamente todos os profissionais deveriam se oferecer. Porém, a gente sabe que há uma realidade e aí as doulas
assim como os acompanhantes, elas trazem e elas fazem jus essas boas práticas. Então, ela é como se fosse um braço nosso, né? Ela acompanha essa dinâmica do nascimento. Tá? Eu sempre falo para as mulheres que eu atendo, converse com a sua mãe, com a sua sogra, com a sua irmã, com a sua tia, como foi o nascimento para elas, como foi a gestação para elas, como elas se sentiram. Porque aí umas vão falar, eu estava me sentindo triste. Aí depois você vai ver, é porque eu estava passando por um momento de dificuldade aquela gestação e aquilo foi triste para mim. Mas no outro eu já estava numa situação melhor. Cada gestação é uma gestação porque cada nascimento é um momento. Então se você está bem financeiro, se você está bem de saúde, se você está bem físico, aquela gestação vai ser muito mais tranquila para você e vai ser muito mais feliz do que alguém que está com muito problema. Então você vai fazer aquela relação. Nath, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Em vários momentos eu me emocionei aqui, pensando não só na minha avó, mas toda a trajetória das mulheres da minha família e outra trajetória de outras mulheres que tiveram esse contato com a maternidade. E é fabuloso ter todas essas informações, saber para que as pessoas devem se remeter, para onde as pessoas devem ir, onde elas devem procurar, e entender também que nós temos nosso direito ao corpo, nosso direito de ter nosso filho com mais segurança, de pensar que o mundo precisa estar preparado também para pensar na maternidade. Né? Então, muito obrigada de verdade desses saberes que você trouxe para nós, de mostrar como se faz, né? Como se faz, como se pensar nesse parto humanizado. Você é riquíssima, a mãe do Cauê, gente. Depois a gente vai mostrar a foto dessa criança maravilhosa, com aquelas bochechonas. E é isso, brigadão mesmo por estar por aqui. E eu queria que você passasse para o pessoal alguma dica relacionada ao parto humanizado. Pode ser relacionado ao seu trabalho, livros, enfim, fique à vontade para mostrar para o pessoal que está assistindo que você acredita ser importante para a gente pensar na maternidade. Olha, eu quero primeiramente dizer que eu estou muito feliz novamente, né? Foi um prazer. Eu acho que é um espaço muito importante, assim, é muito importante ver que o nosso povo ele está tendo e buscando informação, que eu acho que é o primordial. Independente de quem, independente de onde, o ter a informação é o que vai fazer com que a nossa população ela diminua esses índices, né? E aí tem a Maoni Gestar e Nascer, né? Que é assim que nós estamos nas redes sociais. Pode te ajudar, pode te indicar pessoas. Eu falo que a gente não trabalha sozinha e há vários outros coletivos que fazem assistência ao nascimento e que eu acredito que seja importante essa identificação, né? A Maoni ela é um coletivo só de pessoas pretas buscando exatamente essa identificação. E as suas parcerias elas também são com profissionais negros, né? Sejam pediatras, sejam obstetras, sejam fisioterapeutas, enfim. Esse daí é aquilo que a gente tem de mais importante, porque culturalmente a gente consegue se identificar, a gente consegue se entender. Né? Então, acredito que a Maoni, ela às vezes não necessariamente consegue prestar o serviço ao qual você almeja, porém, a gente tem uma rede bem legal de profissionais pretos que podem fazer isso daí e que dá essa importância desse conhecimento. Eu sempre falo que a gente não trabalha sozinha, né? O Maoni Gestar e Nascer, ele é um polo, porém, as outras pessoas que trabalham nesse movimento do Gestar e Nascer pretas, a gente tem muitas coisas com a linha de raciocínio igual, né, que é a nossa essência, porém, tem várias, conseguimos atingir todos os tipos de população em conjunto. Que isso daí eu acho que é a grande importância e a gente divide saberes, e dividir saberes é sempre o que vai trazer a humanização e vai trazer aquela excelência no nosso trabalho. E é isso. Esse é o episódio Como Fazer um Parto Humanizado. Quem gostou, compartilhe com os colegas, com os familiares. Tem alguma dúvida? Comentem aqui. Nós vamos deixar alguns links das redes sociais, Instagram, Facebook, que vão ter outras informações relacionadas não só ao parto humanizado, mas entre outros para vocês buscarem. Então, venham até nós, que nós estamos aqui de braços abertos ao Fabanto, certo? Beijo, até mais. Obrigada, Nath. Eu que agradeço. Linda mesmo. Eu gosto de ganhar presente. Ai,
amarelo. Ai, que linda essa camiseta. Ai, eu adorei. Gente, que quiser adquirir, temos no nosso site Alfabanto, que já está disponível para todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos.